E hoje nós vamos falar a respeito da história do profeta Daniel, que se encontra no livro de 1 Daniel, capítulo 20, até Daniel, capítulo 6, versículo 25. Desde já eu peço a você que se inscreva no canal, curte os vídeos, compartilhe para poder ajudar no crescimento do canal. Amém? Em Daniel, capítulo 1, versículo 4 diz: que tivessem habilidade para viver no palácio do rei. Quando Deus permitiu a Nabucodonosor a vitória sobre Jeoaquim, em 605 a.C., o monarca babilônico levou alguns dos vasos do templo e também alguns escolhidos dentre os príncipes e nobres. Depois da destruição de Nínive, 7 anos antes, o Império Babilônico começou a crescer tão rapidamente que não dispunha de número suficiente de babilônios cultos para a cúpula governamental. Por isso, Nabucodonosor levou para a Babilônia jovens saudáveis, de boa aparência e de alto nível cultural, a fim de ensinar-lhes a cultura e a língua dos caldeus, abre parênteses, babilônios, fecha parênteses, e assim torná-los úteis no serviço real. Entre eles estavam Daniel e seus 3 amigos. No versículo 7 do capítulo 1 de Daniel, o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. Para Daniel e seus amigos ingressarem no serviço do rei, precisavam ter a cidadania babilônica, que lhes foi concedida com seus nomes babilônicos. Ao jovem príncipe Daniel, que significa Deus é meu juiz, deram o nome de Beltesazar. Bel significa Deus principal da Babilônia, proteja sua vida. No versículo 8 do capítulo 1 de Daniel diz: Daniel assentou no seu coração não se contaminar. O ambiente moral de Babilônia era totalmente pagão. Bem sabemos que o ensino que transmitiam a Daniel e aos seus amigos em Babilônia geralmente contradizia os retos ensinos da lei de Deus. O mesmo alimento e vinho servidos ao rei Nabucodonosor também eram servidos a eles. Alimentos e vinho que, por certo, eram antes dedicados a ídolos. Comer tal alimento era para eles desobediência à lei de Deus. Beber tal vinho significava entorpecer suas mentes. Daniel resolveu desde o início não se contaminar. Não abriria mão de suas convicções, mesmo se tivesse que pagar com a vida por isso. Note-se que Daniel não tinha agora a presença dos seus pais para orientá-lo nas suas decisões, mas seu amor a Deus e a sua lei achavam-se de tal modo arraigados nele desde a infância, que ele somente desejava servir ao Senhor de todo o coração. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7 fala sobre isso. Nos cards logo acima tem um estudo também que faz a menção, pais e filhos. Aqueles que resolvem permanecer fiéis a Deus, enfrentando a tentação, receberão forças para permanecerem firmes por amor ao Senhor. Por outro lado, aqueles que antes não tomam a decisão de permanecer fiéis a Deus e a sua palavra, terão dificuldade para resistir ao pecado, ao evitar conformar-se com os caminhos do mundo. Versículo 12 do capítulo 1 de Daniel: experimenta os teus servos 10 dias. Daniel e seus amigos eram alvos da atenção especial do rei, que poderia irar-se com o funcionário da corte, se este atendesse o pedido de Daniel. Daí a recusa do funcionário, no versículo 10 de Daniel capítulo 1. Daniel não discutiu, pelo contrário, com graça e dignidade foi ter com o, entre aspas, despenseiro, servia comida e lhes propôs uma dieta experimental de 10 dias. No versículo 17 diz: Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Visto que os 4 jovens eram dedicados a Deus, o Senhor empenhou-se em assisti-los. Se o crente se esforçar para ser fiel a Deus em tudo, pode ficar certo de que Deus será com ele. Ele dará a ajuda e a graça necessárias para que ele execute a sua vontade. Versículo 20 do capítulo 1 de Daniel. Em toda a matéria de sabedoria, o rei
os achou 10 vezes mais doutos do que os outros. No exame final, Daniel e seus amigos estavam saudáveis e confiantes diante do rei. Permaneceram fiéis ao Senhor e, por sua demonstração de sabedoria e conhecimento, testemunharam do poder do Deus de Israel. Versículo 21. Até o primeiro ano do rei Ciro. Esta data, 539 a.C., dar-se-ia 606 anos depois da deportação de Daniel para a Babilônia. Isto é, Daniel ainda vivia quando os primeiros exilados voltaram a Judá, em 538 a.C., após o cativeiro babilônico, posto que ele estava vivo em 537 a.C. Daniel na cova dos leões. Daniel capítulo 6. No versículo 3 diz: o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Daniel era o principal dos 3 administradores que ajudavam Dário no governo do império, por causa do, entre aspas, espírito excelente em Daniel, que incluía uma inteligência extraordinária. O rei planejou dar-lhe um cargo acima de todos os outros administradores e príncipes, ou sátrapas. Foi pela bondade de Deus que Daniel, aos 80 anos de idade, ainda tinha a mente vigorosa e aptidões claras. Versículo 7. Todos os príncipes tomaram conselho. Com inveja de Daniel por causa da sua promoção, funcionários seus tramaram uma conspiração com base na sua fidelidade à lei do seu Deus. Combinaram, juntos, convencer Dário a baixar um decreto, ao qual eles sabiam que Daniel não iria obedecer. Esta desobediência forçaria o rei a ordenar a pena de morte. A lealdade irrestrita de Daniel a Deus e a sua palavra é um bom exemplo para todos os crentes. Devemos proceder com integridade e nos esmerar no trabalho, mesmo em situações as mais difíceis, sem transigir quanto às nossas convicções bíblicas. Desta maneira, Deus será honrado. Versículo 10. Daniel orava e dava graças. O decreto do rei não intimidou Daniel, nem vê-lo mudar seus hábitos de oração. Suas janelas permaneceram abertas em direção a Jerusalém, onde, antes, existira o templo. 2 Crônicas capítulo 6, versículo 21. Embora soubesse do perigo, Daniel não permitiu que nada o impedisse de fazer suas orações diante de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6. De igual modo, o crente não deve permitir que nada o faça negligenciar suas orações e devoções diárias a Deus. Versículo 17. Uma pedra foi posta sob a boca da cova. A cova dos leões era subterrânea, tendo uma abertura na parte superior. Uma pedra grande cobria a abertura, e o selo do rei significava que a cova não podia ser aberta sem a sua autorização. Daniel, que também honrava o seu Deus. Por isso, quando o rei cumpriu à risca o seu decreto, manifestou a esperança de que Deus livraria Daniel. Possivelmente ele ouvira falar do livramento que Deus concedera aos 3 amigos de Daniel, no caso da fornalha de fogo ardente. Versículo 23 do capítulo 6 de Daniel. Nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. O rei procurou encorajar Daniel a crer no seu Deus, mas sua atitude na manhã seguinte não demonstrava confiança de que Daniel estivesse vivo. Mas o anjo de Deus fechou a boca dos leões diante do profeta fiel, e este estava são e salvo. Este livramento levou Dário a dar testemunho do poder do Deus, que é maior do que o poder dos leões. Note-se também que o significado do nome de Daniel, Deus é meu juiz, cumpriu-se a própria experiência do profeta. Ele foi vindicado pelo Senhor e considerado justo por sua decisão de não se contaminar, para manter a pureza da lei de Deus, e por sua fidelidade na oração.